Boa noite. Agora são 9h01, conforme combinado, toda quinta-feira às 9 horas e todo domingo às 18 horas, nós estaremos fazendo lives do IGEP, com professores do IGEP, com os convidados, para poder manter a nossa proximidade nesse momento adverso da quarentena. Agradeço profundamente a presença de vocês. Vamos ver se hoje dá para interagir um pouco mais. Nós estamos aprimorando cada vez mais, mas eu quero deixar claro que a minha intenção sempre é deixar essas lives de uma maneira mais próxima, intimista, familiar, como é a estrutura do IGEP com seus 20 e poucos professores. Nós somos uma unidade que temos muita intimidade, e essa intimidade, essa proximidade, eu acho que acaba gerando bastante possibilidade de crescimento para todos nós, né? Hoje o tema é discutir o filme O Poço. Obviamente a gente vai fazer spoiler do filme. É um filme importante, porque eu acho que ele dá para você fazer uma análise muito ampla, do ponto de vista da psique subjetiva e da psique objetiva, do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, da dimensão do ego, em busca do seu autoconhecimento, como a gente analisa um sonho, e da dimensão de toda a estrutura social, porque esse filme ele mostra as duas questões e, obviamente, uma está interligada à outra, porque, na realidade, a nossa dimensão psíquica acaba refletindo na dimensão social e vice-versa, né? E política também. Então, esse filme tem várias simbologias importantes. Creio que o diretor pensou em muitas delas, ele já até disse isso, mas esteticamente é um filme absolutamente assustador, mas hoje nós estamos vivendo uma dimensão contemporânea da banalidade do mal e da estética do absurdo e do mal, né? Então, nesse sentido, eu acho que tudo vai para. Nós estamos vendo recentemente o governo da Suécia, que ficou negligenciando com o isolamento horizontal, acabou agora deixando claro que está absolutamente arrependido e assumiu publicamente que eles vão, a hora que chegar o colapso, e já chegou, do sistema de saúde, optar em salvar jovens e deixar os mais velhos morrerem. É complexa essa questão, né? Quem é o mais jovem que vai ser salvo, quem é o mais velho que vai morrer, e na realidade o atual agora, né, recém-possado ministro, tem um vídeo dele falando a mesma coisa. É a estética do absurdo que nós estamos vivendo, que não faz muita diferença do filme para a gente analisar. Eu quero agradecer a Simone, minha parceira de tanto tempo, que está na sala dela, também presente e também vai discutir. Então, fala aí, Simone, e aí a gente começa a bater bola. Falou. Boa noite para todo mundo. Saudade de um monte de gente que eu estou vendo que está aparecendo aqui já. Mandando um beijo para todo mundo. E falando do Poço, quando eu só assisti o Poço de tanta insistência de algumas supervisandas e clientes. Não é o tipo de filme que eu assistiria jamais. Ele causa muito... Fala, Valdemar, o que está acontecendo aí? Não, eu insisti também para assistir. Pois é. Então, e não é o tipo de filme que eu assistiria jamais. Quem me conhece sabe que, para quem gosta de doramas, né, o Poço nada a ver. Porque ele causa uma angústia profunda, uma angústia existencial. E eu pretendo falar muito mais do ponto de vista filosófico do que propriamente de Jung, porque para isso o Valdemar se encarrega. E o que é esse poço, né? O poço individual, claro, é a depressão. O poço social. Quem olha para ele? Será que é preciso cair nele para a gente perceber o que é o poço?
Agora, uns minutos antes de começar essa live, eu estava vendo no Facebook, até compartilhei, que abriu lá na China a loja da Hermès e faturou 14 milhões de reais num dia. Quer dizer, ninguém está aprendendo. Será que não vai mudar? Não vai haver uma mudança, uma transformação social com tanto sofrimento? E aí eu penso, para quem eu poço? Então eu quero falar assim, a primeira impressão que eu tive do poço foi horrível. Eu vi duas coisas ali muito importantes. A Cracolândia e também algumas clínicas de dependência química que se intitulam comunidades terapêuticas e são terríveis. Não todas, é claro, mas algumas onde até fome acontece, onde os internos, muitas vezes, com instinto animal e violento, mas me lembrou muito aquela sujeira, aquele cinza, aquela falta de empatia, de solidariedade, de comida, de banho da Cracolândia. E a Cracolândia, não só a Cracolândia, hein, gente, mas toda essa pobreza é o poço. E aí eu lembrei do mito de Narciso, né? Que as pessoas dizem, ai, Narciso é um indivíduo que se ama, ególatra, nada disso. Narciso não se ama, Narciso não é ególatra, porque Narciso não se conhece. Quem não se conhece não pode se amar. E o dependente químico, todos eles são narcisos, certo? E eles ficam vivendo a ilusão dentro desse poço, que são muitas vezes as comunidades terapêuticas sem recurso, que é a Cracolândia, que é a rua, que é embaixo das pontes. Quem é esse Narciso? Esse dependente? Né? No filme do Poço, o rapaz entra porque fumava, ele queria parar de fumar, sabia que não poderia levar cigarro, e disse, eu quero parar de fumar. Era uma oportunidade para ele. Um Narciso, alguém que não se conhece, que não tem a menor ideia. Daí ele leva aquele livro, né? O livro das ilusões, do cavaleiro, né? Que luta com os moinhos de vento, que tem o seu companheiro Sancho Panza, tão parecido com o parceiro dele, né? Do primeiro nível que ele fica. Que parceria é essa de dependente e codependente? Quem é esse personagem que vive de ilusões? Ele é um narciso? Quantos narcisos existem? E nós? Nós também não somos narcisos? Se não somos narcisos, muitas vezes somos eco, que ficamos replicando os narcisos. A gente não tem a percepção do outro, e quem não tem a percepção do outro não tem a de si mesmo, que para mim é bem a dinâmica, né, dessas dois personagens que ficam sempre em embate em cada nível do poço. Fala aí um pouco, Valdemar. Sem som. Val, não tem som. Oi? Sem som. Eu não sei se ele está falando ou não, porque eu não estou ouvindo nada. Está sem som. É que tecnologia caseira
Aqui as coisas não funcionam muito bem. Demorou para a gente conseguir ligar os dois e agora ele fica sem som. Bom, então eu vou continuar falando até ele achar o som dele. Tem outras coisas também que a gente percebe, né, nesse filme, que é aquela mulher, aquela asiática, que eu acho que chama muito a atenção de todos os femininos que assistiram esse filme. Quem é ela? É a mãe em busca do filho, que é uma filha, que ninguém acredita, porque lá não pode ter criança. Ela está lá há 10 anos. Hoje eu li um trecho de um comentário do autor dizendo que ela levava comida para a criança, mas no filme dizem que ela descia apenas uma vez por mês. Então, uma vez por mês não dá para a criança se alimentar e sobreviver. Era preciso que pelo menos 1 a cada 2 dias ela descesse para levar mantimento. Você quer falar? Oi, entrou meu som? Entrou. Então tá bom. Eu não sei o que acontece. Você estava ouvindo eu falar? Comecei a falar da mulher, mas fala antes aí, depois eu completo. Tá. Eu comecei, a gente está numa rede doméstica, né? E 2 computadores na mesma rede, eu acho que acaba dando esse colapso. Bom, mas é isso, né? Na minha percepção, esse filme ele dá essa possibilidade mesmo da descida do poço. Quando a Simone começa a falar da Cracolândia, das dependências, abusos e compulsões, a gente sempre ouve dizer que o indivíduo só vai conseguir, de alguma maneira, ressignificar a dependência quando ele bate no fundo do poço, né? Se ele não cair no fundo do poço, se ele não viver o vale mais profundo, ele jamais vai conseguir sair para uma possibilidade de transformação. E uma das críticas que eu faço sempre, principalmente nas aulas de psicossomática, é de que a medicalização com antidepressivos, com soníferos e com estabilizantes de humor, exagerada e banalizada, acabou fazendo com que as pessoas não caiam no fundo do poço, mas também não saiam do poço. Vivam uma vida inteira no 6º andar, como foi o andar mais interessante que Gorek vivenciou. Porém, ele continua no poço. Está bem, está farto, ele vai ter uma vida naquele poço no 6º andar, morrendo de medo de descer para um andar mais baixo e talvez até sonhando um dia de sair, mas passivo. É interessante que no filme, não, ele tem um ímpeto de sair daquilo, né? Mesmo estando no 6º andar, ele começa a ter pensamentos revolucionários, né? Ou seja, ele começa a sentir que ele tem que agir de alguma maneira, talvez até embalado pelo livro que ele trouxe, né? Que é do Cervantes, que é o Dom Quixote, onde o Cervantes vai fazer uma revolução, né? Uma revolução que a gente chama de esquerda caviar, né? Afinal de contas, é uma revolução onde ele luta com moinhos de vento e ele não vai atuar de forma prática. Só que Gorek não, né? Ele colocou a vida dele em risco e ele foi tentar resgatar alguma coisa sem saber o que era lá no fundo daquele poço. É interessante a gente tentar analisar, do ponto de vista da psique, todos os elementos do filme como representações do próprio protagonista, do próprio Gorek, né? Então, para mim, o Trimagazi, o Barak, todos os outros personagens são representações dele e ele está lutando com os seus complexos, com a sua sombra, com a sua ânima e buscando, talvez, essa possibilidade de vida
através de uma experiência de morte e lidando também com os instintos. Eu sempre falo de que a dimensão biológica de toda a existência, seja ela qual for, é uma dimensão cruel, porque toda existência biológica representa vida comendo vida para se manter viva. Ou seja, nós comemos para não sermos comidos, matamos para não sermos mortos, mas um dia seremos comidos e mortos. Agora, nessa urgência do Covid, a gente está vendo isso mais presente ainda, né? A questão, né, de comer para não ser comido, matar para não ser morto. Então, essa é a dimensão mais vermelha, mais biológica, instintiva do ser humano. E do outro lado, no espectro da ultraviolência, tem a dimensão arquetípica com o chamado de transformação. Obviamente, o indivíduo que está lá nesse movimento de alienação, de uso de droga, ele também está nessa questão. A droga, ela dá uma experiência física enorme, um êxtase enorme. Tem alguns relatos que dizem que a proporção de dopamina, serotonina e o prazer início de uma experiência com uma droga forte como cocaína ou crack é equivalente a 10, 20 vezes uma relação sexual, um orgasmo. Porém, muitos indivíduos vão buscar também a questão da relação com o sagrado, com o luminoso, de maneira equivocada até pela droga também. E aí começa toda uma bagunça, né? O indivíduo está buscando a droga pelo prazer biológico e fisiológico, ele está buscando a droga por uma experiência de estado alterado de consciência que aproxima ele de algo que ele não consegue dar conta, né? É sempre uma sobreposição. E esse filme, na minha visão, também tem forte carga de conflito, né? Tanto da dimensão espiritual quanto da dimensão intelectual e cultural, quanto dos instintos básicos, né? Você tem uma dualidade inicial, que é um livro e uma faca, e você tem toda uma estética absolutamente maravilhosa no andar zero, onde um fio de cabelo gera um mal-estar enorme em cima do maître que está vendo aquela culinária toda, e depois uma total desprezo por aquela estética, porque o instinto mais básico está lá, levando em consideração que todo mundo que entrou no poço foi entrevistado e disse qual era o seu prato predileto, e esse prato é servido todo dia. Ou seja, se cada um ficasse só com o seu prato escolhido, ele ficaria o tempo todo comendo aquilo que ele entende que é a mais legal para a vida dele, e cada um comeria a sua e não teria essa falta de alimento e esse sofrimento para quem está nos andares mais baixos. Mas parece que essa dimensão de pensar no outro, ela, infelizmente, ela não é presente quando a gente é tomado pelos instintos mais grosseiros. Não é isso, Simone? Uhum. E eu estava pensando aqui, agora tem um monte de gente perguntando, inclusive, se vai gravar. Acho que está gravando, né, Val? Não sei. Vai ficar tudo no YouTube. Aliás, no canal do YouTube, do IGEP, todas essas lives ficam lá para sempre. Todas que a gente falou, inclusive a última, que foi com a Cris e com a Lilian, a gente está falando de algo que já dá abertura para esse filme, que está sendo falado de melancolia e depressão. Antes teve com outros colegas, e todas estão lá, e está sendo muito rico ver também o pessoal assistindo e deixando os seus depoimentos lá. Bom, voltando a falar, né, por que o indivíduo se dispôs a ir ao poço? Né? Porque o que ele ganharia com isso? Um certificado de coisa por 6 meses, num isolamento? Obviamente não era só para parar de fumar. Como que alguém vai estar? É um chamado, muitas vezes.
A gente está seguindo o chamado, ali ele se tornou plenamente humano. Ele viu o pior e o melhor, né? Ele viu aquela mulher que estava com câncer, pensando nos outros, tentando ensinar, deixar um legado, é o oposto, né? De todo aquele egoísmo das pessoas devorando muito além do que conseguiam, porque tinham medo da fome depois, que, aliás, essa é bem uma característica de algumas pessoas obesas, né? Pessoas que a gente vê muitas vezes pedindo esmola na periferia, que são extremamente gordas, numa região onde todo mundo quase passa fome. O medo da fome faz comer em excesso quando a comida está disponível. É a lei da sobrevivência. Você fica o tempo todo vendo estímulos de cartazes, ou uma Pizza Hut, McDonald's, não sei o quê, Coca-Cola. E aí, depois, você tem que se manter com uma saladinha de alface e tomate, quer dizer, tudo muito antagônico, né? Tudo muito esquizofrênico, tá certo? A moda é ser extremamente magro, né? E agora eu estou ouvindo as pessoas dizendo que no isolamento estão ficando muito gordas, né? Porque essa ansiedade do isolamento está sendo jogada na comida, está sendo na bebida, está sendo jogada no cigarro. E lá eles tinham a opção de comer quando tinha, quando não tinha. Aí aquele lado mais sombrio do ser humano, que é o canibalismo, ele surge. E depois que eu vi esse filme, aliás, eu me lembrei quando eu assisti o Hannibal, muito tempo atrás, no cinema, meia-noite, com a Beth Castelo Branco, inclusive, colega nossa, indiana de Salvador. Eu fiquei muitas noites sem dormir. Aquilo me chocou pela possibilidade daquilo. A gente sabe que existem esses tipos de psicopatas desse nível. Mas o Poço, ele me tira o sono. Alguém está comentando que ele lembra o Parasitas. Não, é muito pior. O Parasitas é light, perto desse horror. Mas a nossa sociedade vive muito esse horror. E quem está vendo essa depressão que as pessoas estão vivendo, né? A gente tem muita gente num poço psicológico, que é a depressão, e um mar de indivíduos no poço social. Nesse momento, inclusive, que nós estamos vivendo hoje, certamente nós todos, inclusive o pessoal que está acompanhando, sabe que para nós essa fome não vai ser necessário, uns devorando os outros. Mas até onde isso vai chegar? Até onde a fome vai levar esses indivíduos todos que estão botando a vida em risco nas filas por conta de R$ 600? Uma família não dá para comer um mês inteiro com R$ 600. Vai ter fome, muita fome. E quando a fome dos filhos bate, a moral acaba, que é o caso da mãe, né, do poço que a gente estava falando. Então, ela me lembrou muito Durga, que é também a deusa negra, a Kali, que devora os inimigos dos seus filhos para preservá-los. Por isso que é a mãe mais cultuada na Índia, Kali. Calcutá toda é dedicada a Kali, o maior templo de Kali fica em Calcutá, enorme, com oferendas até hoje, muitas de sangue, que diz que são proibidas, mas ainda existem. Durga gosta de carne e vinho, aí já está com o Valdemar. Né? E a Kali é sangue. Ela tem aquela boca ensanguentada, com aqueles braços, aqueles crânios. Essa mãe que fazia tudo isso para defender a sua filha lá no fundo do poço. Mas todo mundo dizia que ela era louca. Inclusive a mulher da administração, quando vai para o poço, diz que não existem crianças no poço. E que era uma ilusão dela. Eu estou levando para o literal, não para
né? E essa criança, de alguma maneira, estava existindo lá. Está dando eco, Valdemar. E quando eles descobrem que existia aquela criança, e ela estava viva, um milagre, eu penso hoje, né, nesse milagre, como, né, a gente está vendo as crianças sendo preservadas. Né? Estão dizendo que perdeu o som. O seu som? É. Não, teu som está em ordem. A Natália está dizendo, perdeu o som, Simone. Bom, então, eu vejo como Kali, mas também, só um pouquinho, Valdemar, eu a vejo muitas vezes como a Deméter, né? Com a filha raptada por Hades, que é o que? O inferno, o poço, é dentro da terra, que vai para o sombrio. Então é a mãe que chega aos extremos da loucura para salvar a filha. Fala, Val. São várias coisas que eu acho que é interessante, né? O diretor do filme, né? O Rutia, né? Que é um basco, ele procurou criar símbolos com os próprios nomes, né? Então, olha que interessante, o protagonista, que é o Morengue, é um nome que vem dos aborígenes australianos e literalmente significa o cara que está frito, né? Ou seja, tô frito. E o Trimagasi, né? Que na verdade é um nome malaio, significa aquele que é o indivíduo que é o agradecimento, né? É o que agradece a quê, né? Na verdade, o Trimagasi, ele está lá porque ele entrou em um surto, porque comprou uma faca, aliás, um amolador de faca, e depois lançaram uma faca que não precisava de amolador, que se auto-amolava, né? E aí ele joga uma televisão para baixo e cai na cabeça de alguém. É muito interessante isso, né? Ou seja, o que é essa impaciência, essa falta de, né, de tolerância tal, né? E aí é interessante alguns nomes que ele coloca, né? O Baharati, que eu acho que tem a ver com um lado sombrio dele, que é o cara que tem a corda que você usa para subir, a corda que você usa para amarrar, né? A corda que você usa para escalar, para se segurar, a corda que tem a ver com a fé. Eu lembro, quando a gente estudava em Ciências da Religião, lendo Henri de Roche, e ele tinha uma frase que dizia: fé é você se segurar numa corda, se sustentar nessa corda, sem saber quem está segurando a corda. Ou seja, fé tem a ver com essa questão, né, de você estar ligado à corda, e corda tem a ver com com coração, né? E você vê que ele é o que, apesar de tudo, faz a coisa com muito vigor, em busca de estar conseguindo, quando ele desiste de escalar e resolve, então, mandar a mensagem, ele vai com toda a potencialidade. Porém, olha que interessante, né? Toda aquela escalada, onde eles querem fazer uma revolução, e uma revolução quase que socialista, acaba provocando também muito mais morte. Eles matam gente adoidado, né? Ou seja, é muito difícil, não importa se é extrema-direita ou extrema-esquerda, a desgraça está montada, né? Porque o problema não é a esquerda e a direita, o problema são os extremismos, né? Os excessos, os fundamentalismos, e é esse o grande dano que a gente está vivendo nessa nossa estrutura social partidária, né, onde deixa o indivíduo partido, cindido, né? E é interessante porque quando a gente vai mais adiante, né, ele tem lá um sábio, né,
E quem que é o sábio, né? O sábio é um indivíduo que tem um nome que é Bambari, né? E esse sábio em javanês significa cebola, e é um indivíduo que está numa cadeira de roda, ou seja, ele não tem nem autonomia. E cebola é o ego, né? Você vai tirando, tirando, tirando e não chega a nada, porque o ego é uma cebola, né? Se o ego se acha o bambambam, bam, bam, ele vai entrar em total colapso quando tiver que enfrentar a finitude, porque ele acaba junto com o corpo, né? O que fica é a alma. E se o ego não está conectado à alma, essa finitude é absolutamente desesperadora. Um outro dado interessante do filme é que quando ele acorda no poço, ele acorda no andar 48, e 48 do Xing é o poço, né? É a descida. Você está lá neste lugar de transformação. E aí ele vai passando por vários andares, né? Na realidade, ele passa por 4, 5 andares até terminar no 6, e depois desce, e ele desce para o 333, né? É interessante o 333, porque 333, e como tem 2 em cada andar, dá 666, que é o número da besta, né? Então são 666 pessoas lá. Porém, é interessante, porque a criança, que para mim seria o divino, a possibilidade, né, da mensagem que não precisa de mensageiro, que é o que fica no final, ela está num andar abaixo. E aí, 666 mais 1 dá o quê? Né? Dá unidade outra vez, né? Porque aí você... 666, não, 333 mais 1, acaba dando 10, que acaba dando 1, né? Na questão do andar. Então, o andar 3, 4 vira 10, né? Que acaba, né, fazendo toda a transformação para o 1, para a unidade outra vez, né? Então, tem várias questões interessantes, né? E o tema central, né? O óbvio e o caracol, né? Quem é o caracol e o que é o caracol, né? O caracol é um ser também nojento, mas que acabou rastejante, hermafrodita, que tem a própria casca, pegajoso, e que acabou virando uma iguaria, mas na verdade não serve para nada, é só o exoticismo dele, né? Eu lembro que eu e a Simone tínhamos uma vizinha espanhola que sabia fazer caracoles maravilhosos lá onde a gente tinha casa na praia, e ela falava que fazia os caracoles, mas aí ela colhia os caracoles, deixava os caracoles purgando durante 7 a 10 dias na farinha de trigo com bastante alecrim, para eles pegarem gosto de alecrim, porque o caracol em si, além de não ter nutriente nenhum, não tem gosto de nada, né? Aí fazer um belo molho maravilhoso, e você tem todo um fetiche de comer aquela coisa que é cara, que é rara, mas que é só fogo fato, talvez igual a gravata Hermès, que custa 10 mil euros, só porque eu tenho a gravata Hermès, mas assim, qual é a diferença de uma gravata Hermès para uma gravata, né, qualquer, e por que eu preciso da tal gravata, inclusive, né? Qual é o sentido disso na minha existência hoje? Fala um pouco aí, Sim. Inclusive, o personagem... Depois nós vamos chegar na panacota, né? Ele não era o perfil dos indivíduos acostumados a comer escargot, né? Foi um momento de delírio. Ele é o delirante, né? A gente já falou aqui no começo que tem gente entrando e falando do livro, né, dessa coisa do Dom Quixote. Ele vivia no mundo inconsciente, e esse poço é um mergulho no mais profundo do inconsciente, o inconsciente coletivo, onde todos nós fazemos parte. Né? Uma das cenas mais chocantes para mim foi a hora que o personagem, aquele negro que parece o gênio do Aladim, está querendo subir, está querendo sair, pede ajuda, e o casal prende a corda dele e uma mulher defeca no rosto dele. Olha, é terrível, sim,
né? Eu acho assim que é de uma maldade, as pessoas urinando, cuspindo, pisando na comida. O que é isso, né? O que nós estamos dando? Eu comentei essa semana com uma aluna que é fácil nessa época do ano, quem está ali, né, como a gente, classe média alta, sei lá, ajudar quem está com fome. Então, de dar cesta básica, arroz, feijão, óleo, sal, açúcar. Mas quem é que tira o seu palmito do armário para colocar na cesta do que está passando fome? Né? Então, é fácil dar sobras, né, daquilo que não nos vai fazer falta. Né? Mas a verdadeira doação é dar de si. Isso eu trabalho muito com o pessoal quando a gente faz mandala. Essa mulher cachorrinho, né, que trabalhava na administração, ela vem para ensinar, ela está para morrer. E como Fernando Pessoa, no tabacaria, quando a gente está para morrer, só interessa o essencial, o supérfluo não tem mais importância. E ali o essencial para ela era ensinar as pessoas que dividindo daria para todo mundo comer. Né? Mas não, inclusive a gente vê que ali não tinha o básico, ali tinha os pratos que as pessoas pediam, requintados, sofisticados, não é aquela nossa comida do dia a dia, né? Comer arroz, feijão todo dia pode até enjoar, mas ok. Agora, caviar todo dia é insuportável, tá certo? E lá é o que eles tinham, essas comidas mais sofisticadas, mas que não chegavam nada, não chegavam os ossos. Né? Então, eu pergunto, quem são eles no nosso inconsciente? É claro, tem gente falando, todos esses personagens eram ele, ou não. Você pode entender isso imaginalmente, literalmente, de qualquer jeito dá para fazer várias leituras. A Daniela está falando do Dom Quixote, do Sancho Panza, que eu já falei no começo, né? Esse par que eles fizeram no começo, né? Esse homem iludido, acreditando, né, que se internando no poço, ele sairia melhor, livre de cigarros. Para onde? Sai para a morte? Ok, mas saiu com consciência, que já é melhor morrer pleno do que viver vazio. Tá certo? Então, ele foi pleno para a morte. Mas, com quanto sofrimento? Por que precisa ser tão difícil? Alguém aqui perguntou que espontaneamente não vem a consciência, não vem. Lógico que não. Ampliação de consciência requer muito esforço, muito sofrimento. Jung dizia, o processo de individuação não é algo fácil. Ele implica em muito sofrimento. Né? Ter consciência de si mesmo, luz e sombra, consciência inconsciente, é muito complicado. Quando você assiste esse filme e sabe que todos eles estão em você, é difícil, né, dormir. Mas essa é a verdade. O inconsciente coletivo tem tudo isso. E para alguns, muito mais perto do inconsciente pessoal, ou no próprio inconsciente pessoal, do que para outros. Mas, de qualquer maneira, é nosso. Né? E eu não sei, Valdemar quer falar mais, porque eu vou falar da criança divina, ou da criança no final, que tem um monte de gente perguntando. Né? A Célia Romão, beijo, Célia. Célia está com a gente há acho que uns 15 anos, lembrando do filme Quem Quer Ser um Milionário. Né? E falando nisso, a Índia está dando uma lição para o mundo, hein, gente? A Índia, a Valdemar estava comentando comigo agora há pouco. Gente, vocês não têm noção de como são as moradias nas telas da Índia. É um ponto mesmo, só que sem banheiro, como muitas favelas de São Paulo. Só que ele é muito, muito
muito, muito mais gente. E não estão vivendo o caos ainda, né? As telas da Índia. Então, e a gente tem vários recortes a fazer, né? Isso que a Simone está dizendo, para mim, eu acho importantíssimo, porque o processo do autoconhecimento, esse processo de fazer essa descida, essa néquia ao mundo interior, a descer aos infernos, né? Para resgatar a alma, como está em Fausto, como está em Dante, como Jung cita, né? É algo assustador, e não é qualquer um que consegue fazer essa descida e enfrentar os seus próprios demônios, enfrentar a sua condição absolutamente reptiliana, né? Nós temos em nós uma dimensão reptiliana que ela é tão voraz e tão absurda quanto o Trimagasi amarrando o Gorek para comer os pedacinhos dele para poder sobreviver, né? E será que o Gorek não fazia igual? Tanto é que no final aparece o Trimagasi falando para ele: vai comer o negro, né? Assim como aquela mulher também, né, se suicida para poder permitir para ele que ele sobreviva. A única alternativa dele ter sobrevivido naquele andar foi ter comido a carne daquela mulher que se matou depois de ter perdido o Ramsés II, que é um cachorro que foi comido, mas que Ramsés II é aquele que anuncia a possibilidade da transformação, né, do povo de Jerusalém, né? Então, não é qualquer um também, né? Tem um forte carga emocional nessa transformação toda, de busca de potencialidades. E, por final, por que no primeiro momento a panacota entra como a mensagem, né? E depois ela acaba sendo comida pela menina, e não é uma sobremesa qualquer, né? Porque uma sobremesa italiana, ela é preponderantemente feita de quê? Né? Feita de leite, né? Que tem a ver com o quê? Tem a ver com a vaca, né? A mãe, o leite, a mama, né? Aquilo que vai alimentar a criança, literalmente, né? Então, nós também temos uma conexão aí de um alimento que é um alimento lácteo, né? Um alimento que tem a ver com aquilo que vai dar o acolhimento para essa criança, quem sabe transcender, né? Eu entendo metaforicamente, do ponto de vista do Gorek, que é a alma dele saindo daquele contexto, né? Depois que integrou e fez todos os bardos. Eu imagino que cada um desses andares são bardos que ele está vivenciando, tendo que confrontar com todos os seus demônios, confrontar com todos os seus personagens, confrontar com todos os seus aspectos e caminhos de organização e de desorganização. Então, obviamente, o mesmo personagem pode ter funções dúbias mesmo, né? Se o Trimagasi que num primeiro momento entra como Sancho Panza, depois acaba virando algoz, né? Se o Bharati, no primeiro momento, entra como aquele que representa um lado que vai dar o impulso para ele ir adiante, depois que abandona a fantasia de subir escalando o poço com as cordas, depois que ele foi cagado, inclusive, né, porque quem estava no andar de cima cagou em cima dele, ele entra como aquele que vai dar o ímpeto, né? Então, por exemplo, o Rafael comentou, será que ele seria um psicopompo? Sim, ele poderia ser um aspecto de psicopompo no sentido de estar levando ele para aquela busca toda, né? E eles tentaram usar argumento, eles usaram a força. O problema todo é aquilo que eu já disse, é a unilateralidade, né?
a violência do capitalismo, que é escancarada, ainda mais esse capitalismo neoliberal, no Poço, também mostra a violência de um comunismo, quando também é de forma imperialista e ditatorial, né? No fundo, a grande saída é você romper com qualquer caminho ditatorial, seja ele numa vertente comunista ou de esquerda qualquer, ou uma vertente capitalista, de direita qualquer. Você tem que ter muita democracia, mas o problema é como você dá democracia para pessoas que trocam facas e armas por livros. Como é que você vai dar democracia para indivíduos que estão com a fome absolutamente dolorida, precisando comer, mesmo que seja o vizinho em pedacinho? Aí não tem democracia, né? Não dá para falar em democracia no nível de desigualdade absurda que nós estamos vivendo, né? Então, talvez o que o filme demonstra do ponto de vista para fora da sociedade é isso, né? Ou seja, sem educação e sem inclusão mínima, né, com dignidade de habitação e alimentação, não existe democracia, não existe diálogo, não existe nenhum tipo de possibilidade para você convencer as pessoas e que cada um pegando o mínimo para a sua dignidade e sobrevivência vai ter para todo mundo, e eles conseguem, independente de hoje estar em cima e amanhã estar embaixo, sobreviver a essa jornada e sair com o diploma, né? Sair com o certificado, sair com um título que, infelizmente, essa sociedade valoriza tanto e a gente nem sabe para que serve a porcaria desse título, né? Porque o verdadeiro título não é o papel, o verdadeiro título é a experiência, é a vivência, né? É você ter conseguido transcender aquela situação que você estava aprisionado, ressignificando criativamente, né? Então, eu acho que dá para fazer uma série de ampliações nessa história toda e repensar, no fundo, qual é a saída para a nossa realidade, né? Eu martelo essa tecla há muito tempo, né? A saída é educação de qualidade universal e distribuição de renda mínima para poder dar dignidade e alimento para todo mundo, né? Sem isso, não tem democracia que se mantenha, né? As pessoas projetam em cima de um salvador qualquer, de um messias qualquer, né? Porque essa é a saída, né? De um mito qualquer, que nem é nem mito, né? Mas mitologiza qualquer coisa. Fala, Simone. A Luna Madre, ela colocou uma coisa aqui bastante interessante, é que é muita gente, muita coisa, não dá para ver mesmo. No Caramujo, olha que interessante, é o alimento, né, é a comida de Oxalá, o pai de todos. Olha que coisa interessante isso. Né? E tem... aí você falou só do psicopompo, que o Rafael perguntou. O psicopompo é o daimon, que também é o gênio. Eu acabei de fazer aquela analogia entre aquele indivíduo e o gênio mesmo, né? Porque ele tem a aparência dos gênios que saem da lâmpada, né? E ele faz bem o papel mesmo do psicopompo, aquele que leva à realização do destino. Né? Você vê que quando ele percebe o Guará está realmente decidido a fazer aquilo, ele compra a ideia, vai e dá força, energia, combate, né? Porque assim o Daimon funciona. Quando você descobre o mito do teu significado, ele te dá toda a força, ele te ajuda a abrir os caminhos. Essa é a função do Daimon, essa é a função do psicopompo, Rafael Rodrigues, está aí, ó. Então, é mesmo ele que ajuda. Sem ele, jamais Guará teria conseguido a realização, a plenitude de quem ele era de verdade. Ele precisava daquela força, porque ele mesmo
já não tinha mais força. Então, ele precisava desse up, né, que o gênio deu para ele. Outra coisa, aqui estão me perguntando... Ó, tem a aluna, Madre, de novo, ela coloca assim, o andar 48... Espera que eu já perdi. Podemos associar aos Salmos 48.1. E esse será o nosso guia até a morte. Porque o velho também foi a sombra dele que ficou junto e guiando, né? O Sancho Panza ali, né? O velho, com o Dom Quixote até o final. No final ele vai buscar, né, o Dom Quixote para sair da mesa. Outra pessoa perguntou sobre o que simbolizavam as pessoas lá do zero, aprontando a mesa. Esses são os serviçais do sistema. Aqueles que não, em momento nenhum, questionam o que fazem, para que fazem. São os indivíduos que fazem, mas não comem, que servem, mas não se servem, né? E quando eles dizem, né, que quando aquele, o sábio, como diz a cadeira de rodas, diz, mas a administração não tem consciência. E é isso mesmo, a administração não tem consciência, no sentido aí, não de consciência de ego, não é isso, é a consciência mais ampla, a consciência de si e do outro, uma autoconsciência, uma coisa mais ampliada, que é a autoconsciência do self, que é dele e de todos, né? Porque o inconsciente coletivo, e todos nós pertencemos a ele. Então, é diferente essa consciência de self, essa autoconsciência. E falando da criança, que tem um monte de gente que já me perguntou, a criança divina, ela é uma das possíveis imagens de self. O self, como arquétipo, não tem imagem como nenhum arquétipo tem. Inclusive o Rodrigo César, que está aqui, foi o primeiro a acompanhar a gente, né? Um ex-aluno extremamente querido, amo de paixão. Quando a gente está trabalhando essas questões de que é isso tudo aqui que a gente está vivenciando, essa criança, esses serviçais fazendo essas comidas todas, né? É tanto conteúdo que tem, e aí eu fico pensando, né, como discernir. É o papel do ego, é o discernimento. A criança divina, como arquétipo, e falando isso, que ele me disse outro dia, uma frase que ele me mandou, que arquétipo é uma forma vazia, claro, e que em algum lugar lá da frase que ele me pena que não está aqui, que o guerreiro não é um arquétipo. Não, o guerreiro é um arquétipo. E eles estavam dizendo que símbolo é aquilo que aparece no sonho. Não, o símbolo é muito mais que isso. O símbolo tem uma parte dele conhecida pela consciência e uma parte dele desconhecida, mas que o self conhece, mas o ego, a consciência, não conhece. E o guerreiro, nesse caso aqui do Quixote, ele é, sim, um arquétipo do guerreiro idealista, que luta por amor, por um ideal. Então, existe, sim, o arquétipo do guerreiro, a imagem arquetípica do guerreiro muda, sim. Então, Dom Quixote é uma imagem arquetípica do guerreiro, como muitos outros, e São Jorge não. São Jorge já é um símbolo, porque além de guerreiro, ele é um santo. E aí é um símbolo, só para parecer o símbolo e o arquétipo. E a criança é, sim, uma imagem arquetípica do self, uma das possíveis imagens arquetípicas do self.
E ela está ali para mostrar, né, que fechou. A mandala se completou. 3, 3, 4. 3 mais 3, 6, mais 4, 10. 1 mais 0, 1. Selfie. Gostão. É o sagrado. Fala, Val, que eu sei que você está angustiado aí para falar. Não estou, não. Então, é interessante a gente refletir o caminho, né? Eu sempre falo de que a palavra depressão, que é o grande guarda-chuva hoje para tudo quanto é emoção que gera desconforto, né? A gente falou isso na última live, né? Então, depressão virou um guarda-chuva que abarca melancolia, tristeza, luto, angústia, ansiedade. Tanto é que para todas essas emoções, o que a sociedade da medicina de consumo faz? Dá antidepressivo, né? Dá estabilizante do humor e remédio para dormir. E acabou. Né? E deixa o indivíduo lá no andar 4, 5 do poço, onde ele tem a sensação de que está confortável, ele não está tendo acesso àquilo que é o primor, né? De vez em quando ele dá uma ida lá no restaurantinho melhor, tal, mas ele também se sente seguro de que não está lá nos andares inferiores e acha que ele tem condições de ficar oscilando entre esses andares superiores, né? Então, infelizmente, é isso. Eu digo, olha, a depressão, a palavra é pressão para dentro, faz o indivíduo ir para dentro desse poço para resgatar a alma, para poder reconhecer que existe uma dimensão de alma, que é o verdadeiro psicopompo, né? A ânima, no caso do homem, e vir para fora com ela para poder aprender a fazer aquilo que eu sempre chamo, né? Que o amar, né? Ou seja, amar, estar amando, né? De forma incondicional e universal, lutando a serviço dessa própria humanidade. Agora, oi? Tem uma pessoa aqui que está dizendo que não acha que o sistema seja mal, que mal são os humanos. Claro, mas quem faz o sistema somos nós, os seres humanos. Né? E nós somos muito maus, nós somos luz e sombra, bem e mal, mas todos nós somos. A questão é buscar sempre ampliar a consciência para se conhecer, porque só assim você outro. Só assim você pode ajudar o outro. Então, e aí o poço, na realidade, é uma fonte de vida. O poço é onde você tem toda a potencialidade de se conectar com essa, né, vida. Tanto é que na história da evolução humana, as grandes cidades elas são construídas ao redor de um poço ou de uma fonte que, na verdade, que jorra água para cima, né? E é porque possibilita essa vida. E por que eles faziam as cidades afastadas das praias, né? Porque o oceano é uma vastidão de inconsciente que ninguém sabe o que pode vir, quando pode vir, se o inimigo vai chegar ou não. Então, eles tinham que estar afastados dos oceanos e buscando uma fonte que era um poço, que ao mesmo tempo tem uma profundidade, mas que tem toda uma potencialidade de vida no seu interior, né? Só que essa ambivalência que está dentro dessa estrutura do filme, né? Ele está tendo que lidar com todas essas dimensões, reptiliana, límbica, neocortical, ele tem que fazer essa descida, ele tem que enfrentar com a obviedade da vida dele, ele tem que enfrentar com toda assim, essa atitude, né, de impulso e de
intensidade na própria vida dele, que é o negro, né, que vai com um ímpeto enorme, né, e que perde a mão, porque aquilo não é entusiasmo, né, aquilo é uma euforia, né? O grego fala essa diferença, né? Entre o entusiasmo vem de enteos, né? Ligado a Deus, e eufórico é fora do eu, né? E você vê que tudo aquilo que o Baharati faz é de muita euforia, né? Ele consegue, quando ele vai tentar fazer um diálogo, o diálogo dele também é tão eufórico que é inacessível. Então, é um diálogo eufórico, é porrada eufórica, mas isso faz parte do próprio indivíduo. A gente tende a ficar eufórico, a gente tende a ser canibalista, a gente tende a ser egoísta, a gente tende quando está numa posição superior, humilhar quem está numa posição inferior. Na realidade, é aquilo que o Paulo Freire sempre dizia, o sonho de todo oprimido é se tornar opressor, né? Então, quando eu estou lá no andar superior, eu cago, eu mijo, eu cuspo, eu vomito na comida de quem está no andar inferior e que se dane. E mesmo que eu falo, mas você pode estar lá embaixo, e o cara responde, foda-se, né? Eu vou exercer o meu poder de estar aqui, vou desfrutar disso agora, né? Porque, no fundo, as pessoas não pensam na vida de uma forma mais ampla. O indivíduo vive o imediatismo e de forma muito inconsequente, muito impulsiva na maior parte das vezes, né? Eu queria falar uma coisa, né? Do poço e da fonte. No Zaratustra ele fala, né, de que nós não devemos ser cisternas. A cisterna contém, aprisiona a água, e nós devemos ser fontes e jorrar a água. O super-homem é uma fonte, ele jorra a vida, ele jorra a água. Então, ele compartilha de si, ele tira a água de si e compartilha, como a luz, como a comida, como o conhecimento, né? E tem uma pessoa aqui me perguntando sobre se nós estamos aprendendo alguma coisa com essa pandemia. Olha, para mim, essa pandemia existe para que a gente aprenda. O planeta, ele está respirando, por incrível que pareça, enquanto as pessoas estão morrendo, o planeta Terra está se revigorando. E aí tem uma mensagem, eu acho, muito importante. Nós somos o vírus do planeta. Sem a espécie humana, o planeta estaria muito melhor, muito mais saudável. E a gente tem que olhar para isso. Não dá mais para a gente, porque o planeta não suporta. Nós teríamos que ter 4 planetas Terra para que a humanidade, com o número de indivíduos que temos hoje, tivesse um mínimo de dignidade, como água potável, esgoto e um mínimo de 3 refeições leves por dia. Nós temos só um planeta, não dá mais, né? Já chegou. E eu não sei se a gente está aprendendo com essa pandemia. Alguns estão, mas eu vejo que a maioria não está. Certo? E eu quero deixar uma reflexão aqui. Esse poço chega com a pandemia. Vê só, quando filmaram isso, o que estavam pensando quando fizeram esse poço? Né? Eu vejo uma sincronicidade aí, eu não sei qual o objetivo de quem para quem, né? Por quê? Mas é óbvio que ela veio no momento certo. Parasita, o poço, está vindo no momento exato, sabe? Tudo isso é real, os parasitas são reais, tá? E são dos dois lados, né? Não é o que eu posso falar desse filme, mas quem é parasita? Quem está embaixo, ele está em cima, os dois, um parasita o outro. Há uma comorbidade ali patológica, claro, né? Mas o poço chega junto com a pandemia. Gente, a gente precisa acordar. Né? A gente precisa olhar para essa criança. Né? Por que só as crianças estão mais saudáveis e mais aptas a lidar com esse vírus? Porque, com certeza, uma sombra menor, um egoísmo menor.
né? Eu espero que a gente veja dessa maneira. E eu acho que o Cristiano me pergunta se a humanidade tem saída. E eu lembro do Jung, né? Aos 82 anos, né? Dizendo, espero que sim. A saída da humanidade é o resgate da humanidade, né? Eu acho que se a gente não resgatar a humanidade, a gente não vai sair da humanidade, né? É só o humano que pode salvar o humano. O problema é que o humano está perdendo a sua dimensão humana. O humano está ficando binário, né? Ele está perdendo a sua capacidade simbólica, a sua capacidade metafórica, a sua capacidade de amar, inclusive, né? Ele está competitivo, ele está violento, ele está unilateral, ele está agressivo, ele está acumulativo. Isso é um outro dado importante no poço, né? Não pode acumular. Se o indivíduo guardar algum alimento, ele ou morre de calor ou morre de frio. Ele não pode ficar com nada, ele tem que se servir e largar. Então, seria mais uma oportunidade para as pessoas pensarem, bom, se eu não posso acumular, o que eu posso fazer? Comer o que me serve, cuidar para que o outro coma e seguir adiante. Mesmo assim, sem poder acumular, nada adianta. E tem uma cena interessante lá no fim do filme, que tem um cara que tem um monte de nota de dólar. E para que serve aquelas notas de dólar? Né? E num primeiro momento ele guarda as notas e depois, quando desce a mesa, ele joga aqueles dólares todos. Né? Ou seja, os valores são todos revirados numa situação distópica como essa. E esse filme é a ideia da distopia, né? É a ideia deste momento distópico que nós estamos vivendo. É uma oportunidade muito grande para a gente repensar. Eu volto novamente, né, a fala de que eu tenho insistido muito, até escrevi esses dias aí, né? Nós não estamos no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade. Tem gente que tem barcos muito confortáveis, com dispensas maravilhosas e vinhos caros. Tem gente que nem barco furado tem, ou seja, nem barco tem. E essa desigualdade de recursos para atravessar essa grande tempestade é fruto da nossa conivência, de alguma maneira, porque aquele que está aqui agora, numa condição de poder desfrutar essa quarentena com lives, com discussão de filme, e comendo e engordando, é essa minoria privilegiada que está num barco favorável, né? E se a gente está nesse barco, a gente foi conivente com a manutenção da desigualdade e agora cabe a gente fazer o quê? Né? Lutar para acabar essa desigualdade, porque nós estamos tendo a possibilidade de perceber que enquanto tiver um padecendo, em algum nível eu estou padecendo, que eu dependo da saúde do outro para garantir a minha própria saúde. Eu dependo, então, de que o outro esteja nutrido, alimentado, cuidado, bem dormido, bem tratado, na realidade, satisfeito, porque se ele está satisfeito, acaba o medo, acaba a violência, acaba o canibalismo. Agora, enquanto o indivíduo está nessa condição de fome absoluta, e fome de conhecimento, fome de inclusão, fome de amor, fome de comida, a gente vai estar nessa situação de risco iminente e não tem saída, né? É por isso que os estudos da psicologia analítica, quando falam em processo de individuação, são estudos que levam o indivíduo a tentar resgatar essa questão do mundo interior e resgatar o self, reconhecer a alma, servir a alma e perceber que você serve a alma servindo a própria humanidade. E é óbvio que, infelizmente, isso é muito mais acessível para quem está nos seus barcos confortáveis. Mas quem está no barco confortável, se tem a chance de se tornar um formador de opinião e lutar, né, para que todos tenham barcos
suficientemente confortáveis, a situação mudaria de figura, né? Então, talvez este chamado é um chamado de ordem para uma humanidade onde tem lá 10% de indivíduos que têm recurso para poder fazer uma mudança para os 90% de pessoas excluídas no mundo, né? Eu tenho muita esperança nisso, né? Eu sou um cara otimista. Apesar de que na última live lá, a Lilian disse que ela é capricorniana, eu também sou capricórnio com ascendente capricórnio. Sou bem, né, teimoso em muitas situações e bem concreto também. Mas eu não deixo de perder a fé no próprio humano, porque eu sei que no íntimo de cada ser humano, mesmo sendo no último minuto de vida dele, ele tem a chance de fazer uma transformação e morrer curado, né? É isso que a Simone falou lá atrás. Eu acho que o Gorek, de alguma maneira, depois que faz toda essa jornada, ele morre curado, ele morre pleno, integrando todos esses aspectos e dando chance para essa ânima, para essa criança interna que comeu a panacota, que se alimentou desse leite materno saboroso, venha à luz, né? Saia do poço. Fala aí, Si, que já está terminando o nosso time aqui. Eu só queria falar uma coisa, assim, que o Valdemar acredita na humanidade e eu acredito no self. A humanidade tem muita coisa, né? Aí muito negativo, e o self, para mim, ele tem um estágio mais luminoso que isso tudo. Creio em Deus sobre todas as coisas. E no filme, só uma cruz eu vi. Eu não vi uma Bíblia, nada. Eu vi uma cruz, uma cama de um homem voraz, que foi um dos primeiros, se eu não me engano, que foi morto por eles na hora que estavam descendo do poço, porque ele era voraz, ele queria pegar a comida. Quer dizer, para mim, são esses indivíduos religiosos que estão dominando o mundo, infelizmente, absolutamente feios, inconscientes, hipócritas, que carregam uma cruz falando um monte de baboseira e matando o outro, tirando do outro, né? Isso aí é câncer social, né? A falsa religiosidade, né? A falta de sagrado, né? Nós temos muitas religiões, muitas seitas e pouco Deus. Na verdade, é isso, né? A Deus se ama e se teme, como diz Jung, né? E cadê o temor a Deus, né? A gente faz e desfaz como se tudo pudéssemos. E eu espero mesmo, né, que a gente aprenda alguma coisa, porque para mim não existe acaso, né? Aliás, eu começo o meu livro dizendo isso. Eu não acredito em acaso, eu acredito em sincronicidade. Isso não está acontecendo por acaso. Ou nós mudamos, ou adeus. Certo? Gente, todo dia, às 18 horas, estamos rezando pelas pessoas, pelo planeta, pelos doentes. Eu conto com vocês, continuamos nessa união, tá? Porque a verdadeira fé, a oração voltada de verdade para Deus, para a grande mãe, essa sim é possível transformar. Boa noite. Obrigado, Si, obrigado à audiência. Eu acho que foi bacana, eu gostei demais de estar vendo pessoas aqui na timeline participando. Eu espero que na nossa próxima live de domingo, às 18 horas, tenha mais gente participando, que vocês ajudem a divulgar. Como eu já disse, isso depois vai para a página do Facebook, do YouTube também, do IGEP. Lembrando que nós temos a clínica do IGEP, que é um atendimento online agora pelos analistas em formação, num valor mais acessível, R$100, R$120 a sessão, e que vocês podem indicar as pessoas que estão necessitando para fazer esses atendimentos online.
Lembrar que nós temos a nossa página do Congresso Junguiano do IGEP, né? O congressoigep.com.br, e o Congresso tem 4 congressos lá de valor acessível que dá para as pessoas comprarem e assistirem por um ano ilimitadamente. E o 5º congresso, que nós já estamos vendendo, estamos discutindo se a gente vai conseguir manter a data ou vamos ter também que, por conta da questão da quarentena, postergar. É uma discussão que a gente vai ter que resolver ainda nas próximas semanas, porque está difícil, um monte de coisa logística para a gente fazer a execução disso. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui. Peço desculpas se teve mais falhas ou se som, se não sei o quê, se bem que muitas vezes a reclamação de falta de som ou de que está travando é muito mais em função da rede, da pessoa que está recebendo, do que da própria rede nova. Tanto é que quando vai para o YouTube, que é salvo o vídeo todo, essas falhas ficam bem menores. Muito obrigado, até a próxima e bola para frente. Até.